Bom, gente, boa noite. Então, vamos começar aí a parte de aspectos quantitativos da eletrólise, tá? E a partir disso vocês vão ter condição de fazer, se eu não me engano, até a questão 20 e poucas da lista, tá? Até a questão 20. Então, é a parte que está faltando aí para vocês, para a gente realmente começar a estudar a parte da corrosão em si, mas como a gente está aprofundando aí nas reações redox, né, reação de redução e oxidação, é muito necessário aí a gente tratar os aspectos quantitativos dessa eletrólise, certo? Então, começando aí, né, gente, nós sabemos que a carga elétrica de um elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, isso é a carga de um elétron. E a corrente elétrica ela é dada pela corrente, ela é dada pela quantidade de carga por um determinado intervalo de tempo. E aí a gente, fazendo essa relação, o Faraday já fez essa relação para nós, né? A relação que um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e um mol de elétron, que é 6 vezes 10 a 23, vai ter quantos Faradays? E aí a gente consegue chegar aqui nessa constante de Faraday, a gente até trabalhou ela lá na equação de Nash, mas tá aqui um valor mais exato, né? Um valor mais exato, e a gente usa aproximado aí 96.500 coulomb. A gente vai utilizar esse valor aí para facilitar na hora de fazer os cálculos, certo? Aqui o Faraday, ó, esse senhor aqui é o Faraday, que fez essa constante. A lei de Faraday, uma das leis de Faraday, fala que a massa da substância produzida no eletrodo é proporcional à carga elétrica que circula na célula eletrolítica e à massa molar da substância. Então, a gente consegue prever uma quantidade de massa numa eletrólise, uma quantidade de massa gasta numa célula galvânica, através da relação entre corrente, carga elétrica e a massa molar dessa substância. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, bem parecidos com os exemplos da lista, para a gente estudar essa parte aqui dessas reações de eletrólise, certo? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte: um técnico encarregado de uma indústria de eletrodeposição, galvanoplastia, deseja depositar em uma peça metálica um revestimento de 11,74 gramas de níquel e um processo de niquelação realizado com a corrente de 96,5 A. Qual que é o tempo de eletrólise necessário? Aí aqui, gente, vai ter uma pergunta do Bruno, acho que se não me engano, na nossa última aula presencial. Como que é feita a galvanização, né? A galvanoplastia? Como que é feita isso? Se trata de uma célula eletrolítica, né? Aqui eu estou representando um gerador. Aqui você tem um gerador e você tem fios condutores desse gerador. Aqui a gente tem a parte negativa e a parte positiva da célula eletrolítica. Tem um eletrodo que a gente coloca aqui na parte negativa e um outro eletrodo. Imagina que esses eletrodos sejam inertes, eles não participam da reação. A gente viu que no polo positivo tem uma inversão em relação à pilha. No polo positivo aqui, na eletrólise, a gente chama de ânodo. E no ânodo sempre tem uma reação de oxidação. Isso aqui, essa nomenclatura de eletrodos, a gente já viu, né? Só reforçando. No polo negativo a gente tem o cátodo, e no cátodo sempre tem uma redução. Como que é feita a galvanização de peças, né? Tem aqui a célula eletrolítica, né, que é o local onde vai ter esse banho. Nesse caso desse exemplo, ele está falando de uma reação de niquelação. Uma niquelação, deixar a peça niquelada. Primeiro você precisa ter uma solução, vou colocar aqui um exemplo de uma solução aquosa, de um sal de níquel 2+. Se a gente conseguir passar uma corrente sobre um determinado tempo, o que vai acontecer com esse níquel 2+, na solução? Esse níquel 2+, ele vai receber os elétrons e vai formar
o níquel sólido, o níquel no estado de oxidação zero. E esse níquel ele vai depositar sobre o cátodo, sobre o polo negativo. Então, se eu quiser fazer a niquelação de uma peça, isso vai dar proteção. Se for, por exemplo, uma peça de aço, se você quiser niquelar ela, essa niquelação vai dar uma proteção muito boa contra a corrosão. Então, você pode pegar lá a sua célula eletrolítica, o seu gerador, conectar essa peça no polo negativo, que é onde vai ter a redução, e em determinado tempo vai ocorrer a deposição do níquel sólido sobre a superfície dessa peça. Então, o seu eletrodo aqui vai ser esse eletrodo aqui vai ser a própria peça que você quer fazer a galvanização. Esse é o princípio da galvanização, usar uma eletrólise para depositar um metal, certo? Então, voltando lá no exercício, é muito importante a gente ter a reação principal aqui, nesse caso, então, que é essa reação, no exemplo que ele deu, né? Nesse exemplo, deixa eu colocar aqui exemplo 1. E os dados do exercício, vamos ver quais foram os dados. Ele falou que a massa que ele quer depositar é 11,74 gramas. Então, a massa a depositar igual a 11,74 gramas. Essa é a massa a depositar nesse processo. Realizado com uma corrente de 96,5 amperes. Então, a corrente elétrica que esse gerador vai imprimir aqui nesse meio é de 96,5 amperes. E agora, o que a gente precisa fazer é trabalhar esses dados aí para saber em quanto tempo que vai conseguir depositar essa massa. Não é isso que ele perguntou? Vamos ver ali, ó. Qual o tempo de eletrólise necessário? Então, imagine lá, vocês vão fazer a proteção de corrosão de uma determinada peça. Para proteger, vocês vão querer depositar, vocês estão querendo depositar 11,74 gramas sobre essa peça e você quer saber qual que é o tempo que você vai deixar essa peça no banho eletrolítico, na eletrólise, né? Então, essa é a questão. O que a gente sabe dessa reação aqui? Quando ele te dá a massa, você pode saber qual que é a carga necessária. Qual que é a quantidade de carga necessária para depositar aqui? Se você souber a quantidade de carga, aí basta utilizar a corrente e achar o tempo. Então vamos lá. Ó, segundo a reação química, a reação dá aqui para a gente que 1 mol de níquel, o níquel aqui no final, para depositar 1 mol de níquel você precisa de 2 mols de elétrons. Aí, o que eu posso fazer? Posso converter essa massa para mol, ou já posso trabalhar diretamente aqui com a massa molar do níquel. Se eu trabalhar diretamente com a massa molar do níquel, vai ficar assim, ó. A massa molar do níquel é 58,7, vai ficar 58,7 gramas de níquel, precisa de 2 mols de elétron para depositar essa quantidade aqui de níquel, né? Então, quem que me deu isso foi a reação química. A quantidade que ele quer depositar é bem menor do que de 2 mol. Ele quer depositar 11,74 gramas. Quanto que dá essa continha aqui? Se a gente fizer 2 vezes 11,74 e depois dividir por 58,7, a gente vai obter um valor de 0,4 mol de elétrons, certo? Com essa quantidade de elétrons eu consigo achar a carga necessária. Então, o que é? Quando ele te dá a massa, se ele te der a massa no enunciado, ele quer saber o tempo, o que você tem que fazer? Achar o número de mols de elétron e depois achar a carga. Se você tem o tempo, você acha a corrente. Se você tem a corrente nesse caso, aí sim você acha o tempo. Esse é o roteiro aqui de solução para esse tipo de exercício, para esse tipo de situação, problema, né? Então,
A partir do número de mol de elétron, isso aqui eu usei a reação, né? Aqui eu utilizei a reação para fazer esse cálculo, né? Usei a reação. Para converter mol de elétron para carga, aí eu uso a constante de Faraday. A constante de Faraday é o quê? Ele fala o seguinte, que 1 mol de elétron transporta uma carga de 96.500 coulomb. Mas eu não tenho mol de elétron, eu tenho 0,4 mol de elétron. Quanto de carga que 0,4 mol de elétron transporta? Aí basta a gente multiplicar isso aqui por 96.500 vezes 0,4, que dá 38.600 coulomb. Essa é a carga necessária para depositar essa massa. Então, eu cheguei aqui na minha resolução, a carga necessária. Mas ele quer saber o tempo. Como que a partir de carga eu calculo o tempo? Aí, basta vocês lembrarem lá de física, que a formulinha para corrente elétrica é uma corrente elétrica, um ampere, ele é dado pela quantidade de carga que percorre um circuito em um determinado intervalo de tempo. Então, o que eu quero saber ali é o tempo. Como que vai ser o tempo? Tempo é igual a carga sobre a corrente elétrica. A carga eu já sei, a carga necessária, 38.600 coulomb. A amperagem no sistema aqui, que o gerador me dá, ele já me deu também, que é 96.500 ampere. Então, fazendo essa continha aí, a gente chega na resposta, né? Que o tempo necessário para depositar essa quantidade de níquel vai ser de 402,8 segundos. 0,08, tá? Os cálculos aí eu fiz alguns arredondamentos. Então, a partir da massa que eu quero, da massa que a gente quer depositar sobre uma peça, sabendo a amperagem, a gente consegue determinar o tempo necessário para fazer esse depósito e proteger essa peça aí contra a corrosão. Certo? Vamos para o próximo exemplo, então. Aqui eu já tenho um exemplo de uma célula galvânica, que eu também consigo prever essa reação de corrosão. Uma boneca funciona com uma pilha seca com ânodo de zinco, sabendo que enquanto o brinquedo funciona, a pilha fornece corrente de 0,100 amperes. Qual que é o desgaste sofrido por esse ânodo? Ou seja, qual que é a massa de zinco que sofre oxidação quando a boneca permanece ligada por 1 hora? Aqui, nesse exemplo número 2, ele já me deu o tempo, que é o tempo de 1 hora. 1 hora, se vocês lembrarem bem, tem 3.600 segundos. Ele já me deu essa informação. Me deu também que a corrente elétrica que essa pilha fornece é de 0,100 amperes. E aí ele pergunta, qual que é a massa de zinco oxidado? Aqui já é o caminho contrário, né? A gente sabe que com a corrente e o tempo eu consigo achar, ó, se eu tenho corrente e tempo, eu consigo achar a carga. Se eu tenho a carga, eu acho o número de mols de elétron. O número de mols de elétron a gente acha a massa. Então, vocês notem aí que é o caminho contrário, né? Percorrendo o caminho contrário do exercício anterior. Mas vamos lá prever quanto que vai corroer de zinco. Ó, a formulinha da corrente é carga sobre o tempo. A carga, então, é dada pela corrente vezes o tempo. Nesse caso, a corrente é de 0,1 ampere e o tempo de 3.600. A carga, então, vai ser de 360 coulomb. Simples, né? Bem tranquilo. Agora, para mim saber quanto de mol de elétron que vai transportar quando a gente estiver ligado essa pilha gerando essa corrente nesse determinado intervalo de tempo, eu quero saber quanto que isso aqui gera de mol de elétron. Quanto de mol de elétron essa reação vai produzir? Aí basta a gente utilizar a constante Faraday, né? Um mol de elétron transporta 96.500 coulomb.
360 coulomb e transporta quanto? Quanto de elétron que corresponde para transportar esse valor? Fazendo essa continha, eu chego aqui num valor de 720 coulomb. 720 coulomb é a quantidade de carga. Opa, desculpa, tá, gente? 720 coulomb não, né? Acho que isso está 0,1 ampere mesmo, né? Deixa eu tornar aqui um exemplo. Cadê? 0,1 ampere. Deixa eu refazer essas contas, achei que a conta estava pronta. Então, vamos fazer essa conta aí, 3.600. Para facilitar um pouquinho aqui, a gente corta aqui, né? 36 dividido por 9.650. A quantidade de mol de elétron, 0,0037 mols de elétron. Certo? Então, a gente tem aí que essa quantidade de coulomb, esses 360 coulomb, que vai gerar aqui no meio, isso aí é correspondente a uma quantidade de... Deixa eu só repetir essa conta aqui, 96.500 dividido 360 dividido por 96.500, é isso mesmo, 0,0037 mols de elétron. Então a gente está nessa parte aqui, né? Agora vamos para a reação de oxidação do zinco, que está ocorrendo nessa pilha. O zinco está sendo oxidado para zinco 2+, e está liberando elétrons para o meio, né? Se a gente for ver a massa do zinco, a massa de 1 mol de zinco é 65,4 gramas. Ou seja, o que a reação me mostra? Que 65,4 gramas de zinco sendo oxidado gera 2 mols de elétron. Só que essa reação está produzindo 0,0037 mol de elétron. Isso vai dar X, né? 0,0037 vezes 65,4 dividido por 2. A massa de zinco que vai ser oxidada nesse caso, 0,122 aproximadamente gramas. Ele quer saber quanto de zinco que vai oxidar, e a gente utiliza então esse raciocínio para prever quanto que vai oxidar de um determinado sistema galvânico, que é uma célula galvânica, né? A pilha funcionando por 1 hora, com essa corrente, ela vai gerar um 0,037 mol de elétron, e isso corresponde a 0,122 gramas de zinco. Certo? Então, o problema aqui, simplesinho, a gente utilizou o raciocínio aqui inverso, né? Com corrente tempo, isso aqui eu, utilizando a formulinha da corrente, eu consigo, se eu tiver 2, eu calculo o outro. A partir disso, usando a constante de Faraday, a gente consegue converter carga para mol, e o mol de elétron para massa, a gente utiliza a reação e a massa molar desse metal, ok? Vamos para o próximo exercício, então, para o próximo exemplo. Pretende-se cobrear, niquelar e cromar peças metálicas depositando-se o metal por eletrólise. Então, cobrear, niquelar e cromar peças metálicas depositando-se o metal por eletrólise em soluções aquosas dos sais correspondentes. Admitindo-se que esses sais sejam disponíveis e que o custo do processo de eletrólise seja apenas dependendo do preço da eletricidade. Para a obtenção de 1 kg de um desses metais, qual vai ser o mais caro? Imagina, você tem uma peça, não importa para você o preço do metal, os três estão com o mesmo valor, cobre, níquel, cromo. A sua decisão de qual metal que você vai depositar na peça que você pretende proteger, a sua decisão vai ser aquele que gastar menos energia. Vamos ver? Ele quer que deposite 1 kg desse metal sobre a peça. Então, são 3
metais diferentes, né? A gente tem que, na primeira situação, o cobre, se ele vai depositar o sal de cobre, ele recebe 2 elétrons e forma o cobre metálico, o cobre Z, certo? O outro metal que ele colocou como alternativa aí foi o níquel. O níquel também, a reação dele, ele recebe 2 elétrons e forma aí níquel zero. A outra alternativa que ele deu foi o cromo 3+. Cromo 3+, aí já é diferente a reação dele. Ele já recebe 3 elétrons, né, no estágio de oxidação do sal de cromo aqui, nesse caso, cromo 3+. E aí ele pergunta qual que vai ser o metal aí que a gente vai gastar menos energia dos 3 para depositar 1 kg de cada um, né? 1 kg, 1000 gramas de cada um. Se a gente pesquisar a massa molar de cada um desses metais, a gente vai obter os seguintes valores, ó, 63,5 gramas por mol para o cobre, para o níquel, 58,7 gramas por mol, do cromo, 52 gramas por mol. Se a gente for olhar aqui, ó, o número de elétrons da reação está para a massa molar. Para 1000 gramas, quanto de elétron que vai ser necessário? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, nesse primeiro caso aqui, a quantidade de elétrons para a gente definir, segundo a reação, 2 mols de elétron produz 1 mol de cobre, mas 1 mol de cobre eu sei a massa molar dele, 63,5 gramas e 1000. 1000 gramas eu vou precisar de quanto de elétron? Qual vai ser a quantidade de elétrons que a gente vai precisar? Fazendo essa continha, vocês vão obter um valor de 31,5 mol de elétron. 31,5 mol de elétron. Certo? Nesse segundo caso aqui vai ser a conta é igualzinha para os 3 casos, né? 3 mol de elétron para o níquel produz 58,7 gramas do metal. Isso é a reação que está me dando, né? 1 quilo do metal, que é 1000 gramas, precisa de quantos elétrons? Fazendo essa continha aqui, vocês vão chegar no valor de 34,1 mols de elétron. Para a terceira situação, então, que a gente tem a situação 1 usando cobre, situação 2 usando níquel, e vamos ver a situação 3 usando cromo. O cromo, segundo aqui a reação, 3 mols de elétron de cromo, equivale, vai produzir, quer dizer, né, 52 gramas desse metal, do cromo. E 1000 gramas? 1000 gramas precisa de quanto de elétron? Vocês vão ver, para produzir, para depositar 1000 gramas, fazendo esse cálculo aqui, vai dar um valor de aproximadamente 57,7 mols de elétron. Ou seja, para produzir a mesma quantidade, o metal que vai gastar mais elétrons é o cromo. Você vai precisar demandar mais elétrons. E aí, gente, lembrando, né? Quanto maior o número de elétrons, maior é a carga. Se a gente lembrar da fórmula de corrente, ó, a corrente é diretamente proporcional à carga, inversamente proporcional ao tempo, né? Então, se aumenta o número de elétrons, aumenta a carga, logicamente você vai gastar mais corrente elétrica, se você gasta mais energia, vai ficar mais caro. Então, desses 3 metais aqui, ó, se fosse para você decidir qual você utilizaria, você vai utilizar o que gasta, o que demanda o menor número de elétrons, nesse caso, o cobre. Certo? Então, uma decisão é tomada quando os preços dos metais são muito parecidos. Tá? Se tivesse diferença de valor, a gente teria que levar isso em consideração. Vamos para o próximo exemplo para a gente discutir. Eu procurei exemplos bem práticos, tá? São utilizados aí na empresa, problemas práticos, para a gente tentar ver como que a teoria aí vai funcionar aí nessa resolução desses problemas práticos, tá?
O exercício 4, ele fala assim, a eletrólise pode ser empregada, tá errado aí, né, no processo de recuperação de cobre. Isso aqui é muito interessante, viu, gente? Recuperação de metais. Só vou fazer uma pausa aqui para mostrar essa questão para vocês. Se eu fizer aquele esqueminha que a gente já está acostumado lá para representar a eletrólise, né, que um gerador elétrico. Aqui é onde a gente tem o polo negativo, polo positivo, a gente já sabe que no polo negativo tem uma redução, a gente chama isso de cátodo, né? Esse eletrodo, onde tem redução, onde tem a oxidação, a gente chama de ânodo. Então a gente pode esquematizar uma célula dessa forma. Imagine o seguinte, que você tem uma peça metálica que ela já foi trabalhada, ela é uma liga metálica, ela pegou impureza de algum ambiente, por exemplo, o cobre. E esse cobre aqui está com diversas impurezas, ou uma mistura, né? Não necessariamente uma impureza. E aí, o que você quer fazer? Você quer purificar esse cobre, você quer retirar ele daqui, você quer reciclar esse cobre. Ou você utiliza um eletrodo inerte aqui para absorver esse cobre, ou então pode ser um eletrodo de cobre puro. Então esse aqui é um cobre puro. Se você aplica aqui uma eletrólise, o que você vai fazer? Você vai oxidar o cobre vai para a solução, e esse cobre aqui na solução, ele vai reduzir aqui no eletrodo. Então o que você está fazendo? O cobre puro, você está aumentando a massa dele. O eletrodo vai recebendo esses átomos de cobre e consegue fazer essa purificação dessa forma. Agora, nesse exemplo do exercício, ele está falando o seguinte, que utilizou uma solução de cobre e você quer recuperar esse metal. Você não vai jogar ele aí no meio ambiente, né, para não contaminar aí os cursos de água, não contaminar o sistema de tratamento de água e esgoto com esse metal, né? E aí na solução já tem o cobre 2+. Já tem um cobre 2+. O que você faz? Coloca um eletrodo inerte, ou eletrodo de cobre mesmo, né? Aqui um eletrodo inerte que não vai oxidar. O cobre da solução vai ser reduzido para cobre zero aqui no eletrodo. E depois de um tempo, o eletrodo vai estar lá com a massa incrustada na sua superfície, tá? Então, demonstrei aqui uma incrustação não uniforme, tá? Para exemplificar essa situação. Então, vamos voltar lá no exercício. Fiz só esse parêntese aí para explicar essa questão de purificação, que a eletrólise, a aplicação da eletrólise é muito utilizada na síntese de metais, obtenção de metais, na purificação, galvanoplastia, uma aplicação muito grande. Aí ele fala aqui, ó, considerando que para recuperar o cobre presente na solução, foi realizada a eletrólise durante 3 horas numa corrente de 10 amperes. Qual que é a massa de cobre puro recuperada? De novo, gente, ele te deu o tempo, te deu a corrente e pergunta a massa. Com o tempo e com a corrente, acha a carga. Com a carga, o número de mols de elétron. Com o número de mols de elétron, acha a massa. Então, um raciocínio muito semelhante ao exercício anterior. Então, vamos ver aqui. Qual que é esse? Exercício 4, né? O tempo. Ele me deu um tempo de 3 horas. Certo? Eu trabalho em segundos nesse caso. O tempo de 3 horas é a mesma coisa que 3 vezes 3.600 segundos. E a corrente de 10 amperes. Aí ele pergunta, qual que é a massa de cobre que vai ser depositada? Primeira coisa, lembrar da formulinha da corrente. Corrente, quantidade de carga que atravessa um circuito, um sistema num determinado intervalo de tempo. Então a carga ela é dada pela corrente vezes o tempo. Nesse caso ele me deu a corrente que é 10 amperes, me deu o tempo que é 3 vezes 3.600 segundos, que vocês podem fazer o cálculo, tá? Estou deixando em função para depois a gente fazer esse cálculo de uma vez só, para não ter que ficar interrompendo a aula para usar a calculadora. Então eu já tenho aqui a corrente, essa corrente
Deixa eu só tirar as unidades, tá? Porque eu já estou trabalhando no sistema internacional, a unidade que no final vai dar Coulomb. Então, essa unidade, esse 10 é da corrente, o tempo é 3.000 vezes 3.600 vezes 3, isso é o tempo, tudo isso aqui vai dar em Coulomb. Aí, usando a constante de Faraday, 96.500 Coulomb, ou 1 mol de elétron transporta 96.500 Coulomb, 10 vezes 3 vezes, deixa eu ver, pelo menos esse 10 eu posso tirar, né? Posso colocar assim, ó, 10.000 vezes 36.000 Coulomb vai dar para X. O número de mol de elétron vai dar 3 vezes 3.600, 36.000, desculpa, dividido por 96.500. Posso cortar 2 zeros aqui para facilitar a vida. Fazendo esse cálculo, a gente tem aqui um valor de 1,12 mols de elétron. Então, já conheço a quantidade de elétron que esse sisteminha aqui está fornecendo. 10 amperes por 3 horas vai fornecer 1,12 mol de elétron para o sistema. E aí a gente pegar a reação de redução do cobre, o cobre ele 2 mais, recebendo 2 elétrons, vai para cobre 0. Então, a reação me mostra que 2 mols de elétron consegue reduzir aproximadamente aí a quantidade da massa molar do cobre é 63,5 gramas. E aí eu tenho 1,12 mols de elétron. Isso vai estar para X. Vai dar aproximadamente metade de 63,5, né? Nesse caso aqui, 35,5 gramas de cobre. Certo? Então, com a corrente, com o tempo, ou com a massa, a gente consegue ir trabalhando a parte quantitativa dessas reações de oxirredução. Trabalhar tanto com a reação, trabalhar com a massa molar, com a constante de Faraday. São esses raciocínios que têm que ser trabalhados. E aí, gente, exemplo aqui de aplicação, sim, é o que não falta, né? Eu mostrei aqui esse monte de exemplo de aplicação. Vou mostrar só mais um. Quem já entendeu já pode ir fazendo os exercícios, né? Não tem necessidade de continuar, assistir a aula inteira. Então, a partir do momento que você já pegou qual que é o princípio desses cálculos, já pode ir fazendo os exercícios, tá? Vou explicando vários exemplos para quem tiver com dificuldade, ver as diferentes formas de resolução de diferentes problemas. O último que eu coloquei aqui foi o seguinte, ó. Um alumínio é produzido pela eletrólise de alumina fundida, Al2O3. Uma usina opera com 300 cubas eletrolíticas e corrente de 1,1 vezes 10 a quinta ampere em cada uma delas. A massa de alumínio em toneladas produzidas em um ano é de aproximadamente... Aí, gente, ó, nesse caso, o raciocínio é o mesmo. Ele me deu a corrente, me deu o tempo, aí ele pede a massa, né? Vocês notem aí que não muda a forma da gente raciocinar. Então, ele me deu a corrente, que é 1,1 vezes 10 a quinta ampere em cada cuba, mas são 300 cubas, basta a gente multiplicar por 300, né? Então, esse valor de corrente, 1,1 vezes 3 dá 3,3 vezes 10 a sétima amperes, certo? Então, fazendo essa conta aqui, a gente achou a amperagem. O tempo, ele fala que é um tempo de 1 ano. Como que eu acho esse tempo em segundos? Eu consigo ter uma correspondência de ano para dia, né? 1 ano, 365 dias. Um dia tem 24 horas. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se eu fizer essas conversões, eu consigo cortar ano, dia e hora e obter o tempo em segundos. A gente faz esse tempo em segundos. Esse tempo aí
vai dar um valor de 3,15 vezes 10 à sétima segundos. Então, já tem tempo, já tem a corrente, acha a carga. A carga não é corrente vezes o tempo. A corrente é 3,3. O tempo, 3,15. A carga, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 1,03. Vou arredondar, 1,04 vezes 10 a 15 Coulomb, né? Então, a única coisa que eu fiz foi saber essa quantidade de corrente, nessa quantidade de tempo, que é 1 ano, necessita de uma carga de 10 a quinta Coulomb, né? Uma carga elevadíssima. Vamos saber quanto de elétron que precisa para transportar essa carga. Aí, constante Faraday fala para a gente, 1 mol de elétron, 96.500 coulombs. 1,04 vezes 10 a quinta Coulomb vai estar para X mol de elétron. Esse valor aqui, fazendo essa conta, vai dar 1,08 vezes 10 a oitava Coulomb. Aqui é a quinta, né? Aqui, a 15, né? 1,08. Opa, desculpa aqui, gente, ó. Aqui é 15. Aqui é mol de elétron. Então, o que a gente fez? Com a corrente, com o tempo, acha a carga. Com a carga, acha o mol, quantidade de mol de elétron. Com a quantidade de mol de elétron, a gente consegue achar a massa, né? Basta ir para a reação. A massa, a reação de redução do alumínio é o alumínio 3+, indo para o alumínio 0, no estado de oxidação 0, né? Aí basta a gente fazer o seguinte, ó, 3 mols de elétron, consegue produzir, vou aproximar a massa do alumínio 27, 1,08 vezes 10 a oitava, para x. X vai ser igual a 1 vezes 27, dividido por 3. Eu vou arredondar mais uma vez. 27 dividido por 3 dá 9, né? Vai dar 9 vezes 10 a oitava gramas. Agora, basta, o que ele pediu é quantas toneladas que é produzida no ano. Basta a gente converter isso aqui de grama para tonelada. Eu sei que 1 tonelada tem 1 milhão de gramas. Vou fazer o cálculo aqui bem aproximado, para não parar para fazer na calculadora. Isso aqui vai dar 9, 10 a oitava dividido por 10 a sexta, dá 10 a 2 toneladas, né? 9 vezes 10 a 2, ou 900 toneladas. Então, a única diferença aqui que ele fez, para dificultar um pouquinho nesse exemplo, foi trabalhar numa previsão industrial aí de 1 ano da operação numa fábrica de alumínio, na produção de alumínio através da extração da bauxita, da alumina, né? Ele está falando que gastando isso tudo aqui de ampere, esse tempo todinho aí, consegue produzir 900 toneladas por ano. Certo, gente? Então, nossa aula acaba aqui. Qualquer dúvida, me procure no atendimento, tá? E muito obrigado, gente. Valeu. Bons estudos para vocês. Viu?